a violência contra a mulher muitas vezes não começa com agressão física, não. Ela começa, cara, em gestos aí que parecem assim inofensivos, mas que com o tempo podem se transformar num ciclo perigoso e até fatal. Você tem que prestar atenção, mulher. No Distrito Federal são dezenas de casos aí registrados todos os dias. E quando esse ciclo não é interrompido, o desfecho pode ser o tal do feminicídio. Aí que é triste. Preparamos, inclusive, uma reportagem especial que mostra como essa violência se constrói e por que ela ainda se repete, meu povo. Veja aí. A violência começa nos detalhes, no ciúme disfarçado de proteção, no controle confundido com cuidado, na humilhação tratada como brincadeira. Primeiro a mudança de roupa, depois a academia. Minha mãe me alertava, inclusive falava muito que tinha medo dos ciúmes dele, então todos os lugares que eu estava, que eu falava que eu estava, ele ligava. Se fosse um restaurante, ligava no restaurante pedindo para ver se eu estava lá, para falar comigo. E quando eu fui ver, eu já tinha me perdido a coragem, perdido a minha feminilidade, e ele realmente me tratava como uma posse. Eu precisava atender aos desejos dele, né? Então, minha agenda era conforme a dele. E ele ainda colocou isso, que se eu perdesse, eu não teria nada nem ninguém. Thaís viveu 2 anos em um relacionamento abusivo. No começo, as agressões eram sutis. Aos poucos, o ex-companheiro passou a controlar rotinas, amizades e decisões. Quando percebeu, ela já estava presa em um ciclo de violência. Ali eu me perdi completamente. Me vi enraizado em um relacionamento que me fazia mal, que me retirava, que me fazia tortura psicológica. E essa compreensão eu só fui ter depois. A violência era emocional, psicológica e também física. Depois de uma discussão, Thaís foi trancada pelo ex-noivo e ficou 2 dias em cárcere privado. Ela conseguiu fugir e nunca mais voltou para casa. Eu tive que fingir que estava tudo bem. E quando eu fingi, eu me senti violentada de certa forma, porque o sentimento que tinha dentro de mim era totalmente do que eu estava tentando externalizar. Então eu tive que atuar, né? Fingir que estava tudo bem, para que eu pudesse fugir daquilo. E quando ele abriu a porta, que ele achou que estava tudo bem, abriu e foi trabalhar, eu escrevi uma carta. E aí fui para casa dos meus pais, né? Sem levar nada. Eu acho que eu fugi ali com uma pressa mesmo de que eu precisava chegar. Não importa o que eu deixasse para trás. Já longe do agressor, veio um outro sentimento: a vergonha. Thaís passou anos em silêncio. Não contou a história nem para a família. Só no ano passado, ela decidiu falar em um livro publicado junto com outras vítimas de violência doméstica. Eu mudei todo o meu ciclo social. Eu precisei me refazer profissionalmente. Eu também precisei retomar, passei por um processo depressivo de 2 anos. Então, precisei retomar a minha identidade, aceitar o meu corpo, a minha vaidade. E hoje eu trago isso para o trabalho. Desde entrar numa empresa onde todas as lideranças são majoritariamente femininas, a resgatar mulheres, porque também faz parte do meu processo de cura. Infelizmente, Thaís não está sozinha. Em apenas 1 ano, mais de 23 mil ocorrências de violência contra a mulher foram registradas no Distrito Federal. Uma média de 60 casos por dia, ou uma vítima a cada 24 minutos. Os casos costumam acontecer dentro de casa, principalmente aos finais de semana e durante a noite. Além disso, menos de 30% das ocorrências estão relacionadas à violência física. A maior parte delas está relacionada à violência psicológica, um ciclo que precisa ser interrompido antes que o pior aconteça. Ainda que os números revelem a dimensão desse problema, esse problema ele é muito maior, é muito mais amplo e tem raízes muito profundas quando a gente pensa na dinâmica das relações sociais, quando a gente pensa no processo de formação da sociedade brasileira e nos processos de socialização, por exemplo, do machismo, né, da misoginia e da naturalização das desigualdades entre os sexos, entre os gêneros. Quando esse ciclo não é interrompido, o desfecho pode ser fatal. No mundo, uma mulher é assassinada a cada 10 minutos por um parceiro ou familiar. No Brasil, mais de 6 mulheres são mortas por dia. No Distrito Federal, a média é de 2 feminicídios por mês.
Para especialistas, esses números são reflexo de uma sociedade que, durante muito tempo, normalizou a submissão da mulher. Nessa balança, o exercício do poder nas dinâmicas de dominação e de múltiplas formas de violência, elas são exercidas pelo homem. Quando a gente pensa na relação homens e mulheres, que são empoderados e socializados nesse lugar de prestígio, de visibilidade e de poder, né? A ideia do poder masculino sobre as mulheres legitima, dentre outras coisas, afirmações que reforçam que homens são melhores do que mulheres e que homens podem exercer esse poder sobre as mulheres. Então, essa estrutura desigual do sistema patriarcal, ela está espraiada em vários espaços, em todos os espaços da sociedade, e legitimam violências, quer sejam violências institucionais, quer sejam violências, por exemplo, nas famílias, nas relações sociais, nas relações de afeto, de proximidade. As mulheres só passaram a ter acesso oficial às universidades em 1879. O direito ao voto veio em 1932. E até 1962, muitas precisavam da autorização do marido para trabalhar, abrir conta bancária ou viajar. Os tempos mudaram, mas muitos comportamentos ainda permanecem. Ser mulher determina os espaços que frequentamos, as relações que estabelecemos, os lugares que ocupamos. É um marcador que não é possível de neutralizar. A gente não consegue neutralizar o fato de ser mulher e o impacto que isso tem nas escolhas e nos lugares que ocupamos ao longo da nossa vida. Nas redes sociais, esses comportamentos também preocupam. Recentemente, vídeos de homens encenando o que fariam caso uma mulher dissesse não começaram a viralizar. As publicações somaram milhares de visualizações. E diante da repercussão, a Polícia Federal abriu uma investigação. Então, essa trend, ela é uma trend super violenta, que reforça aquilo que a gente falou anteriormente sobre o patriarcado. É você se sentir empoderado, no caso, os homens se sentirem empoderados, para poder terem as relações as mais violentas possíveis, porque no seu processo de socialização, eles foram socializados a sempre receberem sim, a não serem contrariados. No polo do exercício do poder, o lugar de subserviência foi relegado historicamente às mulheres. Estudos mostram que crianças que crescem em lares marcados pela violência tendem a naturalizar esse comportamento e muitas vezes acabam repetindo o mesmo padrão na vida adulta. A violência doméstica, ela não é praticada somente contra a vítima mulher. As crianças dentro daquela residência, desde muito pequena idade, estão aprendendo aquele comportamento. Para as meninas, é muito trágico, porque são meninas que normalizam a violência. O que é isso? Ela depois, na adolescência, ela vai iniciar num relacionamento que é abusivo, que é tóxico, que é violento, e ela não percebe. As pessoas que estão de fora podem até ver isso, mas ela não percebe, porque aquilo é a repetição do padrão que ela aprendeu dentro de casa. Para os meninos também é muito cruel, porque os meninos estão aprendendo o que é ser homem é ser violento. Para a juíza Fabriciane Zapata, combater o machismo estrutural exige mais do que punição. É preciso investir em educação e políticas públicas de prevenção. Quando a gente tem a violência contra a mulher instalada na sociedade, sofre, claro, a mulher é a que mais sofre. Mas sofre também as crianças, sofre toda a sociedade. E a gente precisa interromper esse ciclo, porque senão a gente não vai conseguir chegar ao tão sonhado feminicídio zero ou ao fim da violência contra a mulher. Em uma sociedade que ainda banaliza a violência contra a mulher, romper esse ciclo exige coragem. E hoje existem diferentes formas de denunciar. Pelo 190 da Polícia Militar, pelo 197 da Polícia Civil ou pelo Disque 180, a Central de Atendimento à Mulher. Também é possível procurar uma delegacia especializada de atendimento à mulher, que funciona 24 horas por dia. Hoje, no Distrito Federal, a principal providência que uma mulher precisa tomar, sendo vítima de violência doméstica familiar, é ir a uma delegacia, registrar uma ocorrência policial e pedir medidas protetivas de urgência. Medidas protetivas salvam vidas. Isso é muito importante que seja dito a todo tempo, porque de todos os feminicídios que nós temos no Distrito Federal, contabilizados desde 2015, em cerca de 70% dos casos, essas vítimas não tinham registro de ocorrência e medidas protetivas contra esse agressor.
A vítima espera que alguma outra providência vai conseguir retirá-la da violência, e a gente sabe que o sistema de segurança pública e justiça funciona e que as medidas protetivas servem para afastar esse agressor dela, que ele fique distanciado dela e dessa forma que ela não sofra mais violências. Não consigo apagar o que passou, mas eu entendo a importância da fala. E hoje essa mulher que está aqui na frente, sem sombra de dúvidas, veio depois de um processo muito árduo, né? Mas ressignificar, não me sentir nova vítima contando a minha história, que hoje eu já consigo. E para mim isso é uma vitória muito grande. É importante para que as pessoas possam sair desse lugar e entendam que não é vergonhoso, porque isso passa na nossa cabeça, né? Então, solicitar uma rede de apoio e ter coragem de mudar, que é possível. O processo não é fácil, mas é totalmente viável. Vocês viram aí que a maioria das mulheres que sofreram feminicídio não registraram ocorrência contra o agressor. Galera, pelo amor de Deus, na primeira violência, vai lá e registra a ocorrência. Isso aí já intimida esse marginal. Já intimida, não pensa você, não, porque eu fiz ocorrência, ele vai me bater mais. Não, se ele fizer outra violência, coloca outra. Meu irmão, na terceira ele já tá com tornozeleira. Aí você vai ver o que é bom, no máximo, sabe? De repente, dependendo aí da primeira agressão que você sofreu, ele já vai estar com a tornozeleira. E ninguém quer estar com a tornozeleira, indo pro trabalho, indo pra academia, indo passear no parque. Ele vai lhe respeitar por bem ou por mal. Não tem um caso de feminicídio que aconteceu assim, da noite pro dia, sem ter uma violência antes. Não tem. Todo feminicídio começou aos poucos e depois virou um feminicídio. Fica ligada nisso aí, tá certo? Beijo grande pras mulheres e você, homem, você é o responsável por essa violência. Ajude as mulheres, conversa de repente com um amigo seu, com um parente seu que tá fazendo isso aí. Não é o caminho nunca para resolver nenhum relacionamento.